Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Estimados irmãos em Cristo, sejam bem-vindos a mais este momento de culto. De acordo com o calendário da igreja, neste final de semana celebramos o 18º domingo após o Pentecostes. Das leituras bíblicas indicadas para este culto, iremos ouvir o Salmo 80, versículos 7 a 19, e também Evangelho de Mateus, capítulo 21, 33 a 46, onde temos Jesus contando a parábola dos lavradores maus. Nós iniciamos o culto invocando a presença de Deus. Vamos dizer em conjunto? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos iniciar cantando 2 hinos. Senhor.
Queridos irmãos, diz a Escritura Sagrada que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. E diz também que se confessarmos os nossos pecados a Deus, Deus fará o que é justo, perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Crendo e confiando nestas palavras, eu quero convidá-los a nos achegarmos a Deus em oração. E nesta oração queremos confessar nossos pecados e também pedirmos perdão em nome de Jesus. Oremos em conjunto. Receba, Senhor, o nosso pedido de perdão. Reconhecemos que diariamente, através de palavras, atitudes, pensamentos e omissões, cometemos muitos e graves erros. Reconhecemos também, querido Deus, que não há nada em nós que possa mudar nossa triste situação. Por isso, humildemente, recorremos à Tua infinita compaixão, buscando e implorando por Teu perdão. Olha para nós através da obra de Teu amado Filho Jesus. Tenha misericórdia de cada um de nós e conceda-nos o Teu perdão. Em nome de Jesus, nosso Salvador, nós te suplicamos. Amém. Queridos irmãos, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27, o Senhor Deus declara: Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso e obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei que obedeçam a minha palavra e cumpram os mandamentos que lhes dei. Tendo, pois, confessado os vossos pecados, confiando no perdão e no amor de Deus, eu, ministro da palavra, por ordem de Deus, perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Deus Triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Muito bem. Depois desse momento de confissão e absolvição de pecados, eu quero convidá-los a nós ouvirmos as leituras indicadas para o culto de hoje. A primeira leitura é a leitura do Salmo. Convido que acompanhem a leitura que será projetada na tela. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso, mostra-nos a Tua misericórdia e seremos salvos. Trouxeste do Egito uma parreira, o povo de Israel, expulsaste os outros povos e plantaste essa parreira na terra deles. Preparaste o terreno para ela, as suas raízes entraram fundo na terra e ela se espalhou por toda a parte. Cobriu os montes com a sua sombra e os seus galhos cresceram acima dos cedros gigantes. Ela estendeu os seus ramos até o mar Mediterrâneo e até o rio Eufrates. Por que derrubaste as cercas que havia em volta dela? Agora quem passa pelo caminho pode roubar as suas uvas. Os porcos do mato a pisam e a destroem, e os animais ferozes a devoram. Volta para nós, ó Deus Todo-Poderoso. Lá do céu, olha para nós. Vem e salva a tua parreira. Vem e salva essa parreira que tu plantaste. Esse ramo novo que fizeste crescer tão forte. Os nossos inimigos a cortaram e queimaram. Na tua ira, olha para eles e acaba com eles.
Protege e guarda o povo que escolheste, a nação que fizeste crescer tão forte. Não nos afastaremos de ti outra vez. Conserva a nossa vida e nós te louvaremos. Faze com que prosperemos de novo, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. A segunda leitura do Santo Evangelho, Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 33 até o versículo 46. E nós temos aqui nesta leitura a parábola dos lavradores maus. Jesus disse: escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho, e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Os lavradores agarraram os empregados, bateram um, assassinaram outro e mataram ainda outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que da primeira vez, e os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora, quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Eles responderam: com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros, e estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Jesus então perguntou: vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. E Jesus terminou: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços. E se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Por isso queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era profeta. Muito bem, nós temos aí então as leituras indicadas para este culto, que é o 18º após o Pentecostes. Antes da mensagem, eu quero convidá-los a cantarmos o próximo hino. Deixou nas venturas do céu.
Queridos irmãos em Cristo, histórias costumam prender nossa atenção. Gostamos de ouvir histórias, gostamos de contar histórias. Existem diferentes tipos de histórias. Histórias verdadeiras, falsas, adaptadas. Jesus, sabendo desse nosso gosto, também se valeu de histórias para ensinar muitas coisas. Jesus costumava usar um tipo de história chamada de parábola. A parábola é uma história de comparação. Muitas das parábolas que Jesus contou começam com a seguinte expressão: o reino de Deus é como... E aí Jesus conta então a história. As parábolas que Jesus contava geralmente falavam de coisas do dia a dia. E Jesus fazia isso justamente para que seus ouvintes facilmente pudessem entender o que ele queria dizer. Na leitura do Evangelho de hoje, Mateus capítulo 21, Jesus conta uma história, uma parábola. Uma parábola triste, que fala de desprezo e rejeição. Jesus contou a parábola dos lavradores maus. A parábola foi tão clara e tão direta que no final da narrativa os evangelistas escreveram: os sacerdotes, os fariseus, ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que Jesus estava falando a respeito deles. E esta conclusão não se refere apenas à parábola dos lavradores maus, mas se refere também a uma parábola que Jesus contou antes, a parábola dos 2 filhos, onde um pai fez o mesmo pedido aos 2 filhos. O primeiro filho disse não ao pedido do pai, mas depois se arrependeu e fez o que o pai havia solicitado. O segundo filho disse sim, mas depois não fez o que disse que faria, ou seja, mentiu ao seu pai. Agora Jesus conta a parábola dos lavradores maus. Uma história até bem simples, usando fatos bem conhecidos do dia a dia do povo da época. Na verdade, não era uma história simples, era um resumo simples da história de Deus com o povo de Israel. Um povo que Deus formou a partir do chamado de Abraão. Um povo para quem Deus se revelou, deixando sua palavra e sua vontade. Um povo para o qual Deus deu inúmeras provas do seu amor e do seu cuidado. Um povo do qual Deus esperava bons frutos, boas colheitas. Um povo que teve o privilégio de conhecer o Deus verdadeiro. A parábola de Jesus revela ainda a paciência e a insistência de Deus com este povo. Na parábola, por 3 vezes, o dono vai buscar sua parte na colheita. E para isso ele manda alguém pegar. Todos que ele envia são desprezados, rejeitados e maltratados. E aqui estão representados os muitos profetas enviados por Deus, profetas que o povo não quis receber. O próprio Jesus está na parábola, no versículo 37, depois do que fizeram com os 2 primeiros, ele resolveu mandar o próprio filho, pensando que o filho seria recebido e respeitado pelos lavradores. No entanto, a atitude de rejeição foi a mesma. Esta rejeição teve um preço. No versículo 43, Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês
que o reino de Deus será tirado de vocês. Na parábola, Jesus ainda fala do assunto central de toda a Escritura. Jesus fala dele mesmo, o Salvador. E para isso ele cita um texto do Antigo Testamento, no Salmo 118. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Jesus é esta pedra, a pedra principal. O povo de Israel eram os construtores. A este povo Deus se revelou. E este povo deveria levar esta revelação ao mundo, para que o mundo conhecesse o verdadeiro e único Deus e também a salvação eterna. E usando esta figura de linguagem, Jesus ainda faz um alerta muito sério. Ele diz: a pedra que foi rejeitada se tornou para quem a rejeitou pedra de destruição. Porque quem rejeita Jesus está rejeitando o próprio Deus, o autor da vida. Muito triste essa história, esta parábola. Deus e sua vontade sendo rejeitado pelo seu próprio povo. Triste e lamentável. O povo a quem Deus deu todas as oportunidades. Histórias costumam prender a nossa atenção. Gostamos de ouvir histórias, gostamos de aprender ouvindo histórias. A história contada por Jesus serve para nos ensinar, entre outras coisas, a valorizar as oportunidades que Deus nos oferece. E nós temos oportunidades de ouvir, de estudar, conhecer o amor de Deus, conhecer e crer na salvação que Deus preparou através da obra do seu Filho, Jesus Cristo. Jesus, que com sua morte e ressurreição se tornou o autor da nossa salvação. Jesus se tornou a pedra principal da igreja e da nossa vida. Jesus contou a parábola dos lavradores maus, de coração partido, de coração triste. Contou esta história em forma de parábola, quem sabe esperando do povo que lhe ouvia uma reação diferente dos seus antepassados, que perseguiram e mataram os profetas de Deus. Não adiantou. As palavras de Jesus serviram apenas como lenha na fogueira, já que era grande o ódio dos líderes religiosos em relação a Jesus. Eles reconheceram que a parábola contada por Jesus falava deles, e por isso o evangelista conclui este momento dizendo no versículo 46, eles queriam prender Jesus, mas tinham medo da multidão porque o povo achava que Jesus era profeta. Queridos irmãos, infelizmente por causa do pecado, nós também muitas vezes e de muitas maneiras rejeitamos Deus e suas orientações. E o pior é que muitas dessas rejeições passam desapercebidas em nossa vida. Precisamos lutar contra o pecado dentro de nós que quer nos afastar de Deus. Precisamos reconhecer os nossos erros e pedir que Deus tenha sempre misericórdia e paciência conosco. Precisamos aprender com Jesus através de sua palavra, tantas vezes ensinada através de parábolas, para não corrermos o risco de colocarmos nossos interesses e vontades à frente de Deus e seu amor por nós. Essa história triste de maldade e rejeição ao amor de Deus nos traz muitas lições, mas me parece que o principal ensino para nós hoje
é que podemos aprender com os erros do passado e fazer diferente, fazer melhor. Lembremos que Deus continua derramando o seu amor sobre todos. Deus continua nos dando oportunidades. Cabe a nós aproveitarmos e vivermos com Deus tudo o que Ele tem a nos oferecer aqui nesse mundo e principalmente o que Ele está preparando para nós na eternidade. Desfrutar ou rejeitar o amor de Deus. Só temos duas opções. Que o Espírito Santo nos ilumine, que o Espírito Santo nos capacite a sempre fazermos a melhor escolha. Amém. Muito bem, neste momento quero convidá-los a nós nos dirigirmos a Deus em oração e, segundo o costume da congregação, nós queremos lembrar nossos irmãos que nesta última semana completaram mais um ano de vida. Aqui da congregação Trindade, no dia 28, Matias de Souza Valadão e no dia 29, Cauã Konoski Rodrigues Prestes. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez nos achegamos a Ti, trazendo pedidos e agradecimentos. Ouve, Senhor, nossa oração e responda-nos segundo Tua vontade. Obrigado porque em Cristo temos o perdão para nossos pecados. Obrigado pela oportunidade que tivemos através deste culto de aprender e crescer na fé. Obrigado pela parábola que Jesus nos contou. Lamentamos, Senhor, as tantas vezes que Israel, teu povo, lhe decepcionou. Principalmente quando não recebeu teus profetas e mensageiros. E por último, não recebeu teu próprio Filho, Jesus. Reconhecemos que nós também, muitas vezes, não te recebemos como deveríamos. Tantas vezes rejeitamos convites e oportunidades de ouvir tua palavra. Rejeitamos convites e oportunidades de serviço em tua igreja, inventando e criando sempre tantas desculpas para não participar, não ofertar nossos dons, nossos bens, nosso tempo no trabalho do teu reino. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos a dizer sim para teus convites. Oramos também agradecendo por dares aos nossos irmãos, o Matias e o Cauã, a bênção de mais um ano de vida. Que cada um deles se sinta feliz e agradecido por esta dádiva. Querido Deus, estamos agora no 10º mês do ano de 2020. Já são mais de 6 meses nesse tempo de pandemia. Até quando, querido Deus? Quanto tempo ainda teremos que esperar para tudo voltar ao normal? Perdoa, Senhor, nossa impaciência e até nossa falta de confiança. Ajude-nos a enfrentar e superar tudo isso. Querido Deus, temos sempre muitos pedidos e agradecimentos. Obrigado pela tua paciência em nos ouvir. Se pedimos mais que agradecemos, perdoa-nos, Senhor. Renova a nossa esperança, fortaleça a nossa fé, mantenha-nos firmes e inabaláveis em teu amor. Cremos e confiamos em ti, e nesta certeza oramos em conjunto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bem, queridos irmãos, chegamos ao final de mais este momento de louvor e de adoração. Nos despedimos desejando a todos a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para ti com amor e te dê a sua paz. Amém. Tenham todos uma abençoada semana e nós cantamos ainda o último.